pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim falar para vocês, vim comentar sobre a minha leitura de O Fotógrafo. São 3 volumes, tá? Esse é o primeiro, este aqui é o segundo e este aqui é o terceiro. E o que fala esses livros? É o relato de um fotógrafo que foi fazer um documentário, né? Ele foi documentar por fotos o trabalho do Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão em 1986. Essa foi a primeira vez que ele fez essa viagem com os Médicos Sem Fronteiras. Nessa época, em 1986, o Afeganistão tinha sido invadido pela União Soviética, né? Então havia muita guerra e os Médicos Sem Fronteiras tinham muito trabalho com feridos de guerra, vítimas da guerra, né? Mas eles não realizavam só esses trabalhos, né? Eles faziam também o trabalho de medicina cotidiana. Então, nesse primeiro volume, o Didier Lefebvre, que é o que conta a história, o fotógrafo, ele vai contar como foi a saída dele de Paris, né, até o Paquistão. Lá no Paquistão, eles toda a preparação, né, da expedição para poder ir para o Afeganistão, no norte do Afeganistão. Se eu não me engano, a região chama Badaquistão. Só que eles tinham que preparar toda a expedição e na hora de sair, eles tinham que sair do Paquistão à noite, porque eles tinham que atravessar a fronteira clandestinamente. Né? Então ele conta toda essa saga, né, para chegar, para conseguir atravessar a fronteira, para poder ir para essa região onde eles tinham que fazer o trabalho do Médicos Sem Fronteiras. Aí no segundo volume vai contar como foi toda essa viagem, que eles tinham que atravessar algumas cordilheiras, né, de montanhas, e atravessando por precipícios, lugares bem inóspitos, né, entre as montanhas, fugindo, né, sempre escondidos dos russos, né, tentando se esconder da parte das batalhas, né. E aí vai contar toda essa saga até eles chegarem na região, se eu não me engano é Zaragandara, que era o nome da cidadezinha, do lugar que eles tinham que chegar, né, que era no coração do Afeganistão. E aí no terceiro volume, aí, nesse segundo volume ele mostra que ele documentou todos os costumes do povo, o trabalho do Médicos Sem Fronteiras, foi uma coisa bem interessante. E no segundo volume, no terceiro volume, ele conta a saga dele da volta, porque na volta ele gostou muito da viagem, assim, ele achou assim uma viagem bem interessante, porque muita coisa nova, muito diferente, e ele quis fazer a viagem de volta, só que pelo caminho mais curto, o que não ia ser feito pelo grupo do Médicos Sem Fronteiras, eles iam ainda passar por outros lugares. Então ele resolveu voltar sozinho, e nessa volta para casa sozinho, como ele não conhecia a língua, ele teve bastante dificuldade de comunicação. Ele, por uma situação lá que acontece, ele acaba sozinho no meio da trilha e quase morre, né? Porque ele já estava passando a época, né, das expedições e já estava nevando, fazendo frio. Mas depois conta como que ele saiu dessa situação até ele voltar para Paris. Esse quadrinho, ele, na verdade, ele é feito por 3 pessoas, né? Foi contado pelo Didier Lefebvre, né? Mas aqui fala que a escrita, né? E os desenhos são de Emmanuel Guibert e a diagramação e o colorido, né? É de Frédéric Lemessier. Então ele mistura, esse livro ele vai misturar fotos e desenhos, né? Ter uma ideia como que é. E é muito interessante porque você tem uma noção de como é a vida das pessoas no Afeganistão, né? Porque a gente tem sempre uns estereótipos, né? E são pessoas que muito sofridas, que elas foram empobrecidas pelas guerras, né? Pela luta do poder. E hoje em dia a gente vê, continua a mesma coisa. Né? As guerras vão, as guerras voltam, os governos passam e a população continua vivendo de uma maneira precária, né? Então, conta aqui que eles têm apenas determinadas temporadas que eles podem fazer essa viagem de ida e volta, esse comércio que eles fazem, para eles estocarem comida, para eles comerciarem, terem dinheiro, que depois chega uma certa estação
que é praticamente intransitável, né? Você andar pelas montanhas, não tem como, é muito perigoso. Então, é um povo que sofre bastante e eu acho muito interessante, muito importante que as pessoas conheçam um pouquinho mais, porque a gente só conhece aquela região da televisão, né? Do que eles dizem na televisão. E esses relatos, assim, individuais são interessantes porque mostram um pouco mais do povo, do que realmente se passa na região, né? Então, eu recomendo muito a leitura desse O Fotógrafo. Diz que é uma edição especial, mas de especial não tem nada, né? Porque é folha branca, normal. Mas é feito pela Conrad, tá? Editora Conrad aqui. E só tem uma coisa que eu não gostei muito. O cheiro desse livro é horrível. Eu não gostei. Tem um cheiro muito ruim, não sei explicar do que. Eu não sei do que foi feita essa coleçãozinha. E no terceiro volume também, no finalzinho, vocês vão ter um breve relato do que aconteceu com as pessoas, né, com os personagens dessa aventura, né? E o pessoal tanto do Médicos Sem Fronteiras como pessoas também da região que serviram de guias e tudo mais. Tá? E tem também aqui um mapinha bem legal para vocês poderem se localizar. Certo? Então é isso, galera. Fica aí a dica desses quadrinhos, né? Dá pra chamar de quadrinhos, que é O Fotógrafo, do Guibert, Lefebvre e Lemercier. Cada um tem uns 80 páginas, cada um, então é rapidinho de ler, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.